Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Quero falar aqui uma coisa que tem acontecido, que vem desde a época de que o mundo existe. Esse espírito, esse sentimento tem dominado o homem, e é o sentimento de soberba. A soberba, ela cega o homem, o orgulho nos cega. Eu mesmo já passei por isso, já tive esse espírito, esse sentimento me cegando, quando eu obtive certos títulos, certas posições, então eu acabei ficando cego, o orgulho me dominou, a soberba me cegou. Então eu quero falar aqui, fazer esse vídeo para que possa exortar a você que aceitá-lo. Venha exortá-lo e venha abençoar você, despertar você dessa cegueira que de repente você possa estar vivendo, tá? Então, a soberba é espiritual, é um orgulho espiritual que acontece na mente da pessoa e ela passa de uma forma irracional a acreditar que ela sabe, não precisa ser exortada por ninguém. Isso é irracionalmente, tá? Irracionalmente, sem ela perceber. Então ela acaba não aceitando nada que falam para ela. Pode ver, às vezes você é uma pessoa que está num nível de hierarquia, né, na sua igreja, sei lá, na sua instituição, que está no mesmo nível que essa pessoa. E você de repente foi lá, exortou ela na palavra, no espírito, e ela não aceitou, desprezou. Às vezes não foi agressiva, mas nem ligou. E depois que veio alguém superior a ela e falou a mesma coisa a ela, foi que ela se curvou, se mostrou ali, entre aspas, humilde e aceitou aquilo que foi falado. Mas foi a mesma coisa. Então por que ela não aceitou quando alguém do mesmo nível dela falou com ela? Ou seja, por causa de um orgulho espiritual. Tá entendendo? E ela não foi justificada, porque Deus usou alguém menor, alguém que esteja ali menor que ela ou igual a ela, para exortá-la, para provar até mesmo, né, o seu grau ali de intimidade com Deus. E foi reprovado por causa disso. Então nós temos que fugir disso, temos que tomar cuidado com isso, porque o diabo, ele conseguiu ser contaminado, ele conseguiu contaminar a terça parte dos céus com esse espírito, tá? Com esse espírito, com esse vírus, que vai percorrendo de forma sutil e silenciosa dentro do nosso ser, dentro do seu ser, da sua mente. Ok? A palavra de Deus, ela fala assim, no livro de Tito, capítulo 1 de Tito, no versículo 10, diz assim: porque existem muitos insubordinados, pauradores, frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão, quer dizer, os judeus. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não deve, por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles que seu profeta que disse: crentenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé. Ou seja, eles faziam parte do povo, eles faziam parte do trabalho. Entendeu? Eles estavam no meio ali, ó. Só que eram insubordinados, eram cegos, eram orgulhosos, eram gananciosos, soberbos. Então, ó, repreende-os severamente para que sejam sadios na fé. Tá vendo? Eles estavam ali no meio, estavam no meio da igreja. E não se ocupe com fábulas judaicas. Olha só o que estava acontecendo ali na mente deles. Olha com o que eles estavam se envolvendo. E não se ocupe com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro. Portanto, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Olha só. Então, se a sua mente está corrompida, você não vai aceitar essa exortação. Tá? É difícil. Ele manda exortar. Você está sendo exortado agora. Você não está vendo esse vídeo à toa. Você está sendo exortado. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando com você agora, para que você venha se despertar dessa cegueira, desse orgulho aí que está na sua mente, cegando você, não permitindo que você consiga ser controlado
com a humildade, o espírito de humildade. E a Bíblia fala que é melhor você ser humilde com os mansos de espírito do que dividir os despojos com os incrédulos. Então continua, no tocante a Deus, professam conhecê-lo. Você ouve isso, não ouve? As pessoas pregam e falam como se conhecesse a Deus. As instituições, os pregadores, que é o que mais tem hoje, né? Falam e diz que conhecem a Deus. Pregam dizendo que conhece a Deus. Olha só. Olha o engano, pessoal. No tocante a Deus, professam conhecê-lo. Entretanto, o negam por suas obras. Então você vê as atitudes da pessoa, né, da liderança dessas pessoas, as atitudes dela não condiz com aquilo que ela prega, que é a palavra de Deus. Sempre tem um contraste, não é mesmo? Se você for conferir na palavra, usam-se versículos isolados e lê aquele versículo, mas tem um contexto por trás daquele versículo ali, tem um contexto. E nós não podemos separar, pessoal, uma frase de um texto. Não podemos separar um versículo do contexto do versículo. Existe uma junção, um espírito ali, existe um espírito naquela palavra. E a letra mata, mas o espírito vivifica. Então tem que ler o texto e o contexto. Senão será pretexto para falar besteira. Não é mesmo? Então, no tocante a Deus, professo conhecê-lo, entretanto, o nego por suas obras. E é por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Então, é nesse sentido que eu quero chamar a sua atenção, tá? Eu me incluo para que nós venhamos ir aos pés do Senhor Jesus, nos humilhar aos pés dele e suplicar para que ele não nos permita cair nesse engano, nessa cegueira espiritual. Não caia. Busque no Espírito Santo, busque em Deus a sabedoria para sermos humildes, para aprendermos a ouvir, tá? Do menor servo, daquele que está ao nosso lado. Aprendemos a ouvir, aprender a aceitarmos a exortação. Não queira ser ensinado ou exortado apenas por alguém superior a você, não. Tem que ser um bispo, tem que ser um presbítero, tem que ser um arcebispo para falar comigo. Não pode ser qualquer pessoa. Então essas coisas acontecem sem você perceber, pessoal. Por isso nós temos sempre que estar em oração, suplicando a Deus e pedindo que Ele nos ensine a sermos humildes, e termos sensibilidade para podermos ouvir. Senão, o dia que Ele quiser usar alguém, e Ele usa, pessoal, Deus escolhe os fracos para humilhar os fortes. Tá? Deus é simples. Ele está no meio da simplicidade. Ok? Ele vai sempre estar usando pessoas assim, coisas e pessoas em momentos e ocasiões, para estar nos ensinando. Ok? Então, pegue esse espírito, pegue essa exortação para você, saia dessa cegueira de orgulho, de soberba, porque isso vai nos fazer, se a gente vacilar, perder a salvação. Porque o mal, o diabo, ele quer nos manter assim, cegos, tá? Cegos, soberbos, orgulhosos espiritualmente. E não é porque você está tendo conhecimento, está tendo mais conhecimento, porque a moeda de troca hoje é o conhecimento, você está aprendendo mais coisas, enfim, que você cresceu, é o cara agora, agora você vai ensinar todo mundo, ninguém vai te ensinar. Sai dessa furada, você está subindo num penhasco, tá? Numa linha de costura. Desperta enquanto há tempo, tá? Confira tudo na palavra, vá para a palavra de Deus, não aceite apenas só versículos, leia o contexto, entenda o contexto, peça para o Espírito Santo poder te mostrar, te revelar, te dar o entendimento e nos ensinar a sermos humildes para podermos ouvir a voz dele. Tá certo, pessoal?
Amém?